Havendo o número legal, invocando a proteção divina, declaro aberta a sessão e vamos iniciar os nossos trabalhos. Aviso que a sessão está sendo gravada. Quero dar uma boa noite, meus colegas e colegas vereadores, secretária Daiana, Marlova, assessor de imprensa Adilson, todo o pessoal que está sentado aí na plateia. Pequeno expediente. Peço à secretária que faça a leitura da ata da reunião ordinária no dia 19 de novembro de 2024. Ata da 38ª reunião ordinária do 4º exercício da 14ª legislatura, em 19 de novembro de 2024. Aos 19 dias do mês de novembro de 2024, às 19 horas, a Câmara Municipal de Atalanta reuniu-se em sua 38ª reunião ordinária, com a presença dos seguintes vereadores: Antônio José de Souza, Carlos Alexandre Voz, Daiane Zanelato, Edeclésio Moraes, Maria Valdete Sema Correia, Reinaldo Iorri, Rosane Nunes de Souza e Zulnei Iorri. Verificada a presença legal de vereadores, o presidente, Carlos Alexandre Voz, invocando a proteção divina, declarou aberta a presente reunião e cumprimentou a todos. Após, o presidente solicitou à secretária a leitura da ata da reunião ordinária do dia 12 de novembro de 2024, a qual foi submetida ao plenário, sendo aprovada. Em seguida, não havendo indicações verbais, o presidente solicita à secretária que faça a leitura da terceira parte do projeto de lei número 019 de 2024, que estima a receita e fixa a despesa do município de Atalanta para o exercício de 2025 e dá outras providências. O projeto permanece em pausa. Na sequência, o presidente solicita a leitura da primeira parte do projeto de lei número 023 de 2024, que define critérios e parâmetros urbanísticos para a implantação de infraestrutura de telecomunicações do município de Atalanta. A leitura continua na próxima reunião. Dando continuidade, o presidente solicita a leitura do projeto de lei número 024 de 2024, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a adquirir um imóvel urbano para a construção de sede nova da Prefeitura Municipal e dá outras providências. Após a leitura, o presidente concedeu a palavra ao Sr. Vigold Schaefer, representante da APREMAGO, para prestar esclarecimentos sobre a proposição que atende também interesses da APREMAGO em manter investimentos no município de Atalanta. Em seguida, o presidente abriu a palavra livre. Não havendo quem queira fazer uso da palavra e não havendo mais assuntos para se tratar nesta reunião ordinária, o presidente convoca para a próxima reunião ordinária a realizar-se no dia 26 de novembro de 2024. E às 19 horas e 35 minutos, o presidente, sob a proteção de Deus e da lei, declarou encerrada esta reunião, da qual haverei a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelo presidente e vereadores. Demais detalhes desta reunião constam da gravação arquivada nesta casa. Coloco em discussão a ata em seguida de aprovação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Dou a ata como aprovada. Indicações verbais. Pergunta a cada vereador. Vereador Edeclésio. Boa noite ao presidente, aos demais vereadores, cumprimentar ao prefeito, os secretários que aqui estamos, nós vereadores do próximo exercício. Aproveitando já que o prefeito e o secretário de obras estão aqui já, acredito que ali no centro ali ele está bastante buracado, acho que passasse uma patrola ou jogasse uma pedra brita ali, uma coisa assim, para que o pessoal do comércio está reclamando, veio falar com a gente aí. Como a gente é vereador, a gente está sendo solicitado por isso, né? Então, aproveitar que o prefeito está aqui, não é uma crítica, não é nada, mas só que se puder passar uma ou não. Mas mesmo assim, eu sei, Pedro, que é do Estado, mas a preocupação do comércio ali, ainda mais bem Natal agora, eu acredito que a Prefeitura, o Poder Executivo, pode estar dando uma olhadinha ali com carinho, que é poucos metros ali, então acho que a lei não vai ter com isso. Obrigado, presidente. Vereador Naldo. Não.
Vereadora Rosane? Não. Vereadora Rosemary? Não. Vereador Antônio? Não. Vereador Zunei? Não. Vereadora Maria? Não. Vereadora Daiane? Não. Ordem do dia. O projeto de lei número 018/2024, que altera LDO. Leitura nas emendas. Emenda ao projeto de lei número 018 de 2024. Os vereadores que a subscrevem com assento nesta Casa Legislativa, nos termos do regimento interno, propõem a seguinte emenda ao projeto de lei número 018 de 2024, que altera a redação do parágrafo 3º do artigo 27 e suprime o parágrafo único do artigo 46 da Lei Municipal número 1768 de 2024 e da outras providências. Emenda modificativa. Emenda 01. O artigo 1º passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. O parágrafo 3º do artigo 27 da Lei Municipal número 1768, de 11 de outubro de 2024, passará a ter uma nova redação nos seguintes termos. Parágrafo 3º. A abertura de créditos adicionais suplementares no exercício de 2025 ficam limitadas a 15% do valor da receita total do município. Emenda 02. O artigo 3º passa a vigorar com a seguinte redação. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação no DOM, nos termos do artigo 3º da Lei nº 1095 de 2009. Emenda supressiva. Emenda 03. Fica suprimido o artigo 4º. Coloco o projeto de lei número 018/2024 com as emendas em discussão. Vereadora Daiane? Boa noite a todos que se fazem presentes. Eu solicito, presidente, que o projeto fique em pauta para a gente analisar as emendas que foram acrescidas hoje. E também esse projeto tem validade só para o ano que vem, né? Então a gente tem tempo hábil para votar na certeza e calculando agora, recalculando todos os valores, né? De como fica a emenda feita no dia de hoje. Então o projeto fica em pauta a pedido da vereadora Daiane. Projeto de lei número 023/2024, em leitura, segunda parte. Capítulo 3. Dos parâmetros específicos de instalação. Seção 1. Das edificações. Artigo 5º. É admitida implantação de infraestrutura de telecomunicações nas fachadas das edificações, garantida a harmonização estética com a edificação e desde que sejam respeitados os seguintes parâmetros. 1. Avanço máximo da antena, 1 metro, além dos limites da fachada. 2. Distância vertical mínima do solo à base da antena, 2,80 metros. Parágrafo 1º. A implantação deve manter livres de obstrução os vãos de aeração e iluminação. Parágrafo 2º. Os cabos, dutos, condutos, caixas de passagem ou outros equipamentos complementares que integram a instalação da antena devem ser camuflados ou ocultos do logradouro público. Artigo 6º. A infraestrutura de telecomunicações implantada no topo das edificações deve ser distribuída de forma a manter a estética da edificação e respeitar os seguintes parâmetros. 1. Ser implantada em edifícios com no mínimo 12 metros de altura. 2. Ter o tamanho máximo igual a 30% da altura da edificação, limitado a 15 metros, medido sempre a partir da face externa da laje do último pavimento. 3. Ter a base fixada na laje do último pavimento ou em qualquer outro elemento construtivo localizado na cobertura, desde que obedecido o limite definido no inciso 2.
4. Manter afastamento do perímetro externo do último pavimento de no mínimo 1,50 m. 5. Respeitar distância horizontal de no mínimo 10 metros entre mastros e torres quando o tamanho da infraestrutura de telecomunicações é maior que 5,50 m, medindo sempre a partir da face externa da laje do último pavimento. 6. Ter o cabo, duto, conduto, caixa de passagem ou outros equipamentos complementares que integram a instalação da antena, camuflados ou ocultos do logradouro público. Parágrafo 1º. A altura da edificação prevista nos incisos 1 e 2 é a medida vertical contada a partir da cota de soleira até a face externa da laje do último pavimento. Parágrafo 2º. Para a implantação de que trata o CAPT, deve ser comprovada a estabilidade estrutural das edificações por meio de laudos técnicos assinados por profissional legalmente habilitado e acompanhados do documento de responsabilidade técnica registrado no órgão de classe pertinente. Parágrafo 3º. O comprimento do para-raios não é computado no cálculo do tamanho máximo definido para a infraestrutura de telecomunicações no inciso 2. Seção 2. No interior do lote, em área urbana. Artigo 7º. A infraestrutura de telecomunicações pode ser implantada no interior do lote, no solo, desde que respeitados o disposto na legislação de uso e ocupação do solo e os seguintes parâmetros. 1. Ter tamanho máximo igual à altura máxima definida na legislação de uso e ocupação do solo para a edificação no lote, acrescida de 30%, limitado a 30 metros. 2. Ter distância de, no mínimo, a 3 metros da divisa frontal do lote. B. 1,50 m das divisas laterais e de fundos do lote. C. 3 metros da edificação construída no lote e das edificações localizadas nos lotes vizinhos. Parágrafo 1º. A distância definida no inciso 2 é a medida a partir do perímetro do conjunto da infraestrutura de telecomunicações que esteja acima do solo. Parágrafo 2º. O comprimento do para-raios não é computado no cálculo do tamanho máximo definido para a infraestrutura de telecomunicações neste artigo. Seção 3. No interior de gleba em área rural. Artigo 8º. A implantação de infraestrutura de telecomunicações em gleba inserida em zona rural deve utilizar prioritariamente a infraestrutura de suporte que possibilite o compartilhamento e, quando não for possível, deverá ser justificado na forma prevista nesta lei, respeitados os parâmetros de ocupação da legislação municipal. Seção 4. Em área pública. Artigo 8º. Artigo 9º. A implantação de infraestrutura de telecomunicações em área pública deve atender às diretrizes e parâmetros desta lei, salvo demonstração de inviabilidade técnica e respeitar os seguintes critérios. Inciso 1. Obedecer à área padrão de visibilidade e segurança nas esquinas das vias e nas entradas e saídas de estacionamentos. Inciso 2. Obedecer às normas técnicas brasileiras de acessibilidade. Inciso 3. Possuir altura livre mínima de 2,80 m a partir do nível do solo para os equipamentos suspensos. 4. Ser integrada e harmonizada com o projeto paisagístico da área, quando houver. 5. Instalar os dutos, condutos, tubulações e cabeamentos em subsolo ou camuflados na infraestrutura de telecomunicações. 6. Utilizar método não destrutivo de implantação, quando localizado no subsolo de áreas públicas pavimentadas, sempre que tecnicamente possível. 7. Na implantação de postes, obedecer aos mesmos parâmetros exigidos para a CELESC e os gabaritos de ruas e rodovias estabelecidos na legislação municipal. Parágrafo único.
comprovada a inviabilidade técnica de utilização de método não destrutivo na forma do artigo 6º, parágrafo único, o responsável pela infraestrutura de telecomunicações deve recuperar a pavimentação nos mesmos padrões de qualidade. Projeto de lei número 024/2024, aquisição de um terreno, leitura das emendas. Emenda 01. O preâmbulo passa a vigorar com a seguinte redação: o prefeito municipal de Atalanta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legislativas, passa a ver a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Emenda 02. O artigo 1º passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir onerosamente o imóvel matriculado sob o número 40.824, junto ao Registro de Imóveis da Comarca de Tuporanga, Estado de Santa Catarina, situado na Avenida Doutor Ernesto Beck, Centro, neste município, com área total de 2.898 metros e 12 decímetros quadrados, sem benfeitorias, que destinar-se-á à construção de um centro cultural municipal, que visa a edificação e instalação de secretarias municipais e serviços relacionados à cultura, turismo, meio ambiente e outros espaços públicos em um único local. Emenda 03. No parágrafo único do artigo 1º, onde estão descritas as características do imóvel, passa a constar o nome de Vilmar Petri, onde consta Valdir Petri. Passa a constar o nome Vilmar Petri, onde consta Valmir Petri. Emenda 04. O artigo 3º passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. O pagamento da aquisição do imóvel será efetuado em parcela única, após a lavratura da respectiva escritura pública de compra e venda, obedecidos aos procedimentos legais aplicáveis. Emenda 05. O artigo 4º passa a vigorar com a seguinte redação. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação no DOM, nos termos do artigo 3º da Lei nº 1095 de 2009. Emenda 06. Fica suprimida a expressão em exercício da descrição da assinatura do prefeito municipal. Coloco o projeto de lei número 024/2024 com as emendas em discussão. Vereador Zumeiro. Então, boa noite ao presidente, aos vereadores, a todos os presentes aqui, os vereadores que se elegeram, o nosso prefeito, o secretariado que está aí, o René e o Tomar que estão presentes também, a parte interessada. Eu queria que a Marlon explicasse as emendas um pouco aí, só para quem não teve na outra sessão, para entender o que está acontecendo. Boa noite, presidente, vereadores e as pessoas aqui que nos acompanham. As emendas aqui são praticamente todas de redação mesmo, só alguns ajustes de escrita, com exceção da emenda número 2, que ela acrescenta ali a expressão em outros espaços públicos. Então, no mais, são todas emendas mesmo de correção, de adequar, como na emenda 3, por exemplo, essa parte do em parcela única estava lá no fim, aí, embora a gente subentende que estava se referindo ao pagamento, se colocar a expressão mais ali em cima fica mais claro, né? Então, o restante são todas emendas mesmo de redação, só correção e adequação de algumas coisas, nada muda o teor mesmo, né? Obrigado, Marlon. Vereador Edilson. Boa noite mais uma vez, presidente, a todos que nos assistem, através do Facebook e Instagram.
Eu sou favorável a esse projeto. Na verdade, o crescimento do município, a gente vê que a prefeitura e o Poder Executivo estão fazendo a melhorias possível. E essa aquisição desse terreno é uma melhoria para o município, né? Ainda mais que vai agregar todas as secretarias ali. Eu pediria para o presidente deixar em pauta esse projeto para análise mais profunda desse projeto, além disso que chegou hoje para essas. Vereador Leclerc, só queria dizer que semana passada a gente conversou com o Vigo, ele veio esclarecer. Ele tem um pouco de pressa, agilidade, porque tem mais recursos para vir e depende dessa nossa votação. Não sei o porquê, deixar em pauta. Deixar em pauta, porque chegou hoje a documentação, a outra vez só foi lida, né, a vereadora Osnei. Então hoje chegou esse documento aqui, vamos querer analisar se hoje. Concordo com o vereador, mas a gente teve audiência pública, todo vereador teve a oportunidade de ir na audiência e se atualizar sobre o projeto. Eu acho que é atraso para o município e para as pessoas. Eu acho que não é interessante. Eu sou favorável ao projeto, sim, né, eu sabe muito bem, aquele dia eu estava na audiência aqui, mas como essa documentação chegou hoje aqui na casa, eu vou pedir para deixar em pauta mais uma vez, não ficou em pauta nenhuma vez, né? A primeira vez esse projeto, para melhor análise. Obrigado. Eu acho que o vereador tem que se inteirar melhor desse projeto para não trancar o crescimento do município. Não, eu não estou trancando o Ney. Sim. Eu só quero analisar. Ah, eu sim. sou favorável ao projeto. Tá? Deixo bem claro aqui, sou favorável ao projeto. Está o prefeito aqui, está a parte interessada que está vendendo aqui. Sou favorável, desde o início. Ainda na primeira audiência que teve aqui com o Vigo aqui, ainda questionei o secretário Gilberto aqui, que ainda se fosse para agregar todas as secretarias nessa construção. Então, que bom que está nesse projeto, a agregação de todas as secretarias. Então, só peço para deixar em pauta hoje para análise dessa documentação. Obrigado. Hoje eu poderia Você que manda. 5 minutos por intervalo. Vamos dar continuidade na sessão então. Esse aqui é o presidente, então ele sabe o horário, os minutos, então que pode prosseguir, tá? Então deixa que o presidente está comandando a sessão. Como é que é? Ô Marlon, tem como esclarecer essa votação aqui do terreno, por favor? Boa noite novamente, presidente, a todos que nos acompanham. O nosso regimento, ele tem uma brecha para situações como essa, que seriam, o vereador tem o direito de, todo vereador tem o direito de deixar um projeto em pauta. Se eventualmente o plenário entender que o projeto é de urgência e teria que ser votado hoje, pode colocar essa intenção de ser colocado, o presidente pode consultar. Eu consulto a todos os vereadores se a gente pode colocar esse projeto em votação hoje. Se, com exceção do vereador que solicitou a pauta, todos os outros concordarem em colocar em pauta, ele pede a votação. Se mais algum vereador querer que ele se mantenha em pauta, aí, que seja tirado, aí vai ter que ser votado. Então, se é um caso que todos entendem que há urgência e há necessidade da votação hoje, há essa brecha para ser colocada em votação. Então, o presidente tem que consultar todos. Se todos os demais vereadores concordarem com a votação, ele pode seguir para a votação. Se mais algum vereador acompanhar o vereador indefesso, é obrigado a ficar na seriedade da pauta. Mais algum vereador que deixou em pauta? Vereadora Daiane. Não, por mim pode ser feita a votação hoje. Vereadora Maria. Eu também, pode votar hoje. Vereador Zunei. Favorável fazer hoje. Vereador Antônio. Não concordo, porque já vi aquele dia que era urgente o projeto, quando é urgente, a gente entende que daqui a pouco está no final do ano, né? Não pode prejudicar também. Vereadora Rosmari. Sou a favor da votação hoje. Vereadora Rosane. Eu tenho medo, porque a gente não leu, aproveitou o orçamento, como é que é a palavra que a Ana me explicou? Avaliação, eu não li. E os serviços. Tá, chegou hoje um calhamaço de folhas desse, né? A gente não teve tempo para avaliar esse livro. Então, eu penso que eu acho que devia deixar em pauta, para a gente ler, saber o que está sendo, o que está redigido ali, né? Eu acho que o vereador tem a responsabilidade de se inteirar do projeto antes da sessão. A gente não pode travar o crescimento do município. Isso é de interesse público. A gente está dependendo
recurso, parece que estão fazendo para perder, para queimar as pessoas, para não vir mais recurso. Não. Está sendo usada a política aqui na Câmara de Vereadores, é muito triste. Não, Zuleide, não. Eu sei que já teve um caso aqui na Câmara, onde vários vereadores foram prejudicados por uma questão burocrática, essa questão de avaliação de terreno, e isso chegou para nós hoje. Teve audiência pública, você que tem audiência, você já é vereadora. Tinha Eu sou audiência vereadora e hoje eu pública. não uso o meu direito como vereadora de ter que deixar em conta. Mas Eu não assim, quero prejudicar nada, eu quero fazer a coisa certa, Você- certa amanhã o depois. Rio estava aqui, ele explicou como é que funciona, vocês estão fazendo bem de vontade. Entendi. Donaldo, Eu sou favorável. vereador Edequeres, Como a Rosane falou, e mesmo o Zunei falou, já foi, nessa câmara aqui já pessoas, vereadores, até o próprio prefeito, já foi chamado na justiça por conta de atropelamento. Esse projeto tem tempo hábil ainda, né? Então acredito que mais uma semana não vai questionar esse problema. Eu sou favorável ao projeto, eu sou favorável a todas as questões do bem do município. Só que eu peço para deixar isso em pauta hoje, para a gente dar a melhor avaliação. É só por isso. Porque nessa casa já teve pessoas que já tiveram envolvimento com a justiça por causa de atropelamento. Então eu peço encarecidamente, o Zunei já teve aqui, o Sotônio não teve, mas acho que só o Zunei e o Sassá teve já processo por causa daquela conta da creche. Eu acredito que não. Mas foi bem diferente, né, Edequeres? Não teve nada parecido com o que a gente fez na compra do terreno único. A audiência pública com o promotor agora não foi diferente, foi feito com a população. Eu acho que não tem nada de errado. A avaliação todas são maiores do que o valor que está sendo pago, mas nem sabe disso também. Sassá, o CIC, todos sabem disso. A população sabe. Eu acho que a gente deveria botar em votação, mas como a Marlova disse, então se dois impedem, então a gente tem que acatar o que foi decidido. Eu só peço que a lei, realmente, sou favorável ao projeto, eu já disse. A terceira vez que eu estou já fazendo essa, sou favorável ao projeto. O Neném já sabe que eu já conversei com ele sobre isso. Sou favorável ao crescimento do município. Eu só peço para deixar em conta. Mas era Vai fazer isso, se não for a primeira vez que Se não votar, não tem como fazer lá no Partido Extraordinário. Isso é tudo. Teria que ter pelo menos 48 horas. Uma coisa é vai depois da outra. Tem que voltar a primeira vez para depois fazer o extraordinário. pode ter o coração. Meu coração, eu quero saber Marlova. Corre algum A Marlova já olhou. Deixa ela falar, você me deixa ela corre falar. algum risco de dar complicação, mas depois por alguma questão que a gente vai encontrar ali, que a justiça, mas depois acontece como aconteceu com o Ney, com o Cláudio, com quantos outros vereadores, eu não quero complicar. A secretária tem como explicar isso para os vereadores? Novamente, boa noite, né? Qual que é o ponto principal de diferença daquela compra? Naquela compra, quando os vereadores foram, que houve a denúncia, os vereadores foram chamados ao Ministério Público, alguns vereadores declararam que sabiam que o terreno valia menos, que, por exemplo, valia 80 mil. Eu vou dar um exemplo, não é esses valores, mas vamos dizer que eles sabiam que valia 80 mil, mas que o proprietário só vendia por 90, então eles concordaram em pagar. Não teve nenhuma ilegalidade no sentido de ninguém ter passado muito dinheiro, nada disso, mas num primeiro momento o que o Ministério Público entendeu? Que se não era aquele valor, então tinha outros meios para fazer, que era através de uma desapropriação, se era interesse público, então não precisava ter pago o preço a mais que o proprietário estava pedindo, podia ter sido feita uma desapropriação, por exemplo, mas foi pago o preço que ele pediu. Então teve todo esse processo, mas no fim agora, se não me engano, inclusive foram todos absolvidos, porque foi percebido nesse sentido. Não houve dolo, não houve má fé de ninguém. Então até foram absolvidos. Hoje, a nossa diferença aqui, que tem ali 3 avaliações, né, todas acima de 1 milhão, tem a matrícula do imóvel, que não tem nenhuma restrição, tem as certidões negativas dos proprietários ali também, que estão todos, tá tudo certo. Então, o que sempre vocês têm que se atentar aqui, porque vamos dizer, se alguém levantasse, mas essa avaliação é falsa, vamos supor, aí não cabe ao vereador. O vereador vai ter que, né, o vereador está conferindo se a prefeitura fez tudo. Fez uma audiência pública, fez as avaliações, então vocês têm que conferir isso. Se eventualmente se apurar no futuro que houve algum problema com a avaliação, a responsabilização é da prefeitura, porque vocês não têm qualificação técnica para saber se o valor é 900, é 1
milhão ou é 2 mil. Vocês estão confiando nos profissionais habilitados que fizeram essa avaliação. Então, a documentação, por isso que hoje à tarde até essa documentação não tinha vindo, e eu conversando com a advogada da prefeitura, foi o que eu coloquei para ela, que a minha sugestão seria hoje para vocês, hoje à noite, solicitar essa documentação. Não é uma questão de confiar ou não, é que eu entendo, né, que os vereadores têm que analisar, tem que ver, né, porque por mais que vocês saibam, ó, foi feito, passou por uma audiência pública, vocês têm que ter a documentação aqui em mão para vocês conferir. A avaliação foi avaliada? Certo. Eles estão pagando a mais do que está nas avaliações? Não estão. Então vocês precisavam ter essa segurança de ter uma cópia desses documentos aqui para vocês saberem o que vocês estão aprovando, né? Então veio a documentação aí, veio hoje no começo da tarde e né, até se fosse interessante, às vezes poderia se dar um tempinho aqui, uns 5, 10 minutos para os vereadores analisar essa documentação também, para que também tenham acesso, para poder dar uma olhada, poder analisar, se eventualmente olhando o documento ali surge alguma dúvida, porque é o que o vereador Edecais também disse, né? É um receio. Como houve um problema aqui, o vereador fica receoso, porque é uma compra de quase 1 milhão, né? Então, aí daqui a pouco sai, né? O vereador Edeclésio sai no fim do ano, e daqui a pouco, né? O vereador Naldo também não vai mais estar aqui. E de repente, né? O vereador Zunei, o vereador Maria, vários não vão mais estar aqui, daqui a pouco pode estar respondendo por uma coisa do passado, como aconteceu com, acho que o prefeito Sassá, com o vice, com o Zunei e com o vereador Érico. Então, às vezes resolveria aqui uma pausa para que ele tivesse um tempo hábil, porque inclusive o vereador Edeclésio, quando já tinha começado a sessão que eu entreguei para ele, né, para ele dar uma olhada. Então, às vezes suspender a sessão por 5, 10 minutos para que ele tenha tempo, né, não, seria uma sugestão, talvez ter tempo de analisar, ver se ele consegue olhar, se surge alguma dúvida nesse meio tempo. Também seria uma questão para dar o direito dele de pelo menos poder dar uma olhada com calma e conferir toda a documentação, né. Obrigado, Marlon. Eu vejo o vereador Edeclésio, né, porque ele é contra, tem medo de complicar futuramente, é isso, né, Edeclésio? Então a gente vai suspender por alguns minutos a sessão para estar analisando o projeto, vendo a documentação, tudo certinho, porque na verdade eu fiquei de falar para o seu Vigold, terça-feira passada eu disse que esse projeto ia ser votado hoje e que logo após nós ia fazer outra extraordinária e a gente está falando não é de 100 mil, 50 mil, são 935 mil reais. Então vai ficar em pauta por alguns minutos para ele estar analisando. Obrigado. Coloco o projeto de lei número 024/2024 em discussão. Vereador Edeclésio. Boa noite mais uma vez. Como agora o projeto e as avaliações eu peguei em mãos ali, agora tivemos um tempo hábil com a consulta da doutora Marlova, a gente analisou e viu que está todos os orçamentos abaixo, né? Vai ser 935, os outros 972 e 1 milhão e pouco, então eu acredito que colocamos em pauta, como eu já disse, eu era favorável, só realmente queria analisar, porque quando eu cheguei aqui, hoje eu me atrasei, cheguei em cima do laço, e a Marlova me entregou aqui para analisar. Então começou a sessão, eu disse, não, vou puxar em pauta para analisar. Mas como eu disse desde o início, estou favorável ao projeto. Não sei se a vereadora Rosane me acompanha, porque ela disse também que era favorável em deixar em pauta, mas eu acredito que eu retiro não sei o nome da palavra certa. Pode colocar em votação hoje. Posso colocar em votação hoje pela análise. Meia superficial, mas colocar por cima a votação de hoje. Só para terminar, não sou contrário do crescimento do município, não é politicagem isso aqui, realmente é só análise das avaliações. A discussão. Vereadora Rosane. Agora como a gente foi ali, a gente leu, avaliou, viu os números, e é como diz o colega Edeclésio, não é questão de politicagem, gente, a gente tem trabalhando por Atalanta. Isso é um projeto importante, a gente quer que aconteça, só que é uma questão de responsabilidade, né? Então, como o Edeclésio disse, agora com mais segurança, eu também aceito colocar em votação hoje. Tá certo, obrigado. Coloco o projeto de lei número 04/2024 com as emendas em votação nas comissões. Comissão
Comissão de Indústria, Comércio, Prestação de Serviços e Turismo. Vereadora Maria, a favor. Vereadora Rosane, a favor. Vereadora Rosemary, a favor. Dou como aprovado essa comissão. Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Saúde e Assistência Social. Vereadora Daiane, a favor. Vereador Reinaldo, a favor. Vereadora Maria, a favor. Dou como aprovado nessa comissão. Comissão de Finanças e Orçamentos. Vereador Zulei, a favor. Vereadora Rosane, a favor. Vereador Antônio, a favor. Dou como aprovado nessa comissão. Comissão de Obras e Serviço Público. Vereadora Rosemary, a favor. Vereador Edeclésio, a favor. Vereador Zunei, a favor. Dou como aprovado nessa comissão. Comissão de Assistência Agropecuária, Florestal e Meio Ambiente. Vereador Antônio, a favor. Vereador Zunei, a favor. Vereador Reinaldo, a favor. Dou como aprovado nessa comissão. Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final. Vereador Reinaldo, a favor. Vereadora Daiane, a favor. Vereador Edeclésio, a favor. Dou como aprovado nessa comissão. Coloco o projeto de lei número 024/2024 nas emendas em primeira votação. Pergunta a cada vereador. Vereador Edeclésio? A favor. Vereador Reinaldo? A favor. Vereadora Rosane? A favor. Vereadora Rosemary? A favor. Vereador Antônio? A favor. Vereador Zunei? A favor. Vereadora Maria? A favor. Vereadora Daiane? A favor. Dou como aprovado por todos os vereadores. Em primeira votação, o projeto de lei número 024/2024 nas emendas. Projeto de lei número 025/2024 em leitura. Mensagem legislativa do projeto de lei número 025 de 2024. Atalanta, 25 de novembro de 2024. Senhor Presidente, serve-se do presente para encaminhar em anexo o projeto de lei número 025 de 2024, que anula e suplementa dotações orçamentárias e dá outras providências. Justificativa. O presente projeto de lei tem por objetivo a adequação do orçamento vigente em função das ações realizadas pela Prefeitura Municipal, visando a aplicações diretas no que tange a despesas do gabinete do prefeito e vice, Secretaria da Administração e Finanças, Secretaria da Agricultura e do Desenvolvimento Econômico, Secretaria da Educação, Cultura e Esporte, Secretaria de Transporte e Obras, Turismo e Meio Ambiente, objetivando adequar o orçamento vigente para diversas ações na manutenção dos serviços da administração municipal. Assim, solicita-se o apoio dos nobres edis à aprovação do projeto de lei em regime de urgência, em função dos prazos exíguos, aproveitando-se a oportunidade para reafirmar protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Juarez Miguel Rodermel, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 025 de 2024. Anula e suplementa dotações orçamentárias e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Atalanta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir suplementações na importância de R$1.060.000, destinados a reforçar as seguintes dotações do orçamento do município para o corrente exercício. 0200, Gabinete do Prefeito e Vice. 04, 122, final 2, manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice. 3190, final 80, aplicações diretas, R$50.000. 0300, Secretaria da Administração e Finanças. 08, 243, final 48, manutenção das atividades do Conselho Tutelar,
31,90, final 80, aplicações diretas, R$20.000. 28.123, final 8, pagamento de inativos e pensionistas, 31,90, final 80, aplicações diretas, R$20.000. 0400, Secretaria da Agricultura e do Desenvolvimento Econômico, 20.606, final 10, manutenção das atividades produtoras, 33,90, final 80, aplicações diretas, R$100.000. 20.606, final 12, mecanização agrícola, 33,90, final 80, aplicações diretas, R$100.000. 20.606, final 13, realização de promoções e eventos agrícolas, 33,90, final 80, aplicações diretas, R$30.000. 0500, Secretaria da Educação, Cultura e Esporte, 12.361, final 15, manutenção do ensino fundamental, 31,90, final 81, aplicações diretas, R$100.000. 31,90, final 18, aplicações diretas, R$100.000. 33,90, final 81, aplicações diretas, R$100.000. 12.361, final 18, manutenção do transporte escolar, 33,90, final 81, aplicações diretas, R$50.000. 12.362, final 21, assistência aos educandos, apoio ao ensino médio, 33,90, final 81, aplicações diretas, R$30.000. 12.364, final 22, assistência aos educandos, apoio ao ensino universitário, 33,90, final 81, aplicações diretas, R$50.000. 12.365, final 16, manutenção da educação infantil, 33,90, final 81, aplicações diretas, R$100.000. 0600, Secretaria de Transporte e Obras, 26.782, final 27, manutenção do setor rodoviário, 33,90, final 80, aplicações diretas, R$200.000. 0800, Secretaria do Turismo e Meio Ambiente, 23.695, final 34, promoção do turismo, 31,90, final 80, aplicações diretas, R$10.000. Artigo 2º, será suplementado por meio de decreto, somente a importância ou quando esta for necessária na dotação do artigo 1º desta lei. Artigo 3º, os créditos abertos por esta lei correrão por conta do superávit financeiro do exercício de 2023, da fonte de recursos 2.500, final 80, recursos ordinários, exercício anterior, no valor de R$400.000. Por conta do superávit financeiro do exercício de 2023, da fonte de recursos 2.500, final 81, recursos educação, 25%. Exercício anterior, no valor de R$250.000. Por conta do provável excesso de arrecadação da fonte de recursos 1.540, final 18, transferências do Fundeb, 70%, no valor de R$100.000. E por conta das anulações das seguintes dotações do orçamento do corrente exercício: 0300, Secretaria da Administração e Finanças, 04.123, final 5, manutenção dos serviços financeiros, 31,90, final 80, aplicações diretas, R$110.000. 0600, Secretaria de Transporte e Obras, 26.782, final 27, manutenção do setor rodoviário, 31,90, final 80, aplicações diretas, R$200.000. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação no DOM, nos termos do artigo 3º da Lei nº 1095, de 15 de abril de 2009. Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Atalanta, 25 de novembro de 2024. Coloca o projeto de lei número 025/2024 em discussão. Coloca o projeto de lei número 025/2024 em votação nas comissões. Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Saúde e Assistência Social. Vereadora Daiane, a favor. Vereador Reinaldo, a favor.
Vereadora Maria, a favor. Dou como aprovado nessa comissão. Comissão de Assistência Agropecuária, Florestal e Meio Ambiente. Vereador Antônio, a favor. Vereador Zunei, a favor. Vereador Reinaldo, a favor. Dou como aprovado nessa comissão. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Vereadora Rosemary, a favor. Vereador Edeclésio, a favor. Vereador Zunei, a favor. Dou como aprovado nessa comissão. Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final. Vereador Reinaldo, a favor. Vereadora Daiane, a favor. Vereador Edeclésio, a favor. Dou como aprovado nessa comissão. Comissão de Finanças e Orçamentos. Vereador Zunei, a favor. Vereadora Rosane, a favor. Vereador Antônio, a favor. Dou como aprovado nessa comissão. Comissão de Indústria, Comércios, Prestação de Serviço e Turismo. Vereadora Maria, a favor. Vereadora Rosane, a favor. Vereadora Rosemary, a favor. Dou como aprovado nessa comissão. Coloco o projeto de lei número 025/2024 em votação. Pergunta a cada vereador. Vereador Antônio. A favor. Vereador Zunei, a favor. Vereadora Maria. A favor. Vereadora Daiane. A favor. Vereadora Rosemary. A favor. Vereadora Rosane. A favor. Vereador Naldo. A favor. Vereador Edeclésio. A favor. Dou como aprovado por todos os vereadores em primeira votação o projeto de lei 025/2024. Projeto de lei do Legislativo número 007/2024, leitura. Mensagem do projeto de lei número 007 de 2024 do Legislativo. O vereador abaixo subscrito, nos termos do artigo 35, caput, e artigo 44 da Lei Orgânica Municipal, e artigos 86, inciso 13, e 150, parágrafo 1º, ambos do Regimento Interno, vem submeter à deliberação desta Casa o projeto de lei do Legislativo número 007 de 2024, que dispõe sobre a denominação da cancha de bocha da localidade de Ribeirão Matilde, no município de Atalanta. Justificativa. O projeto de lei em comento tem por objetivo denominar de cancha de bocha Perlino Levino Sens, a cancha de bocha localizada atrás do ginásio de esportes Leopoldo Voss, na localidade de Ribeirão Matilde, neste município. Perlino Levino Sens nasceu em 19 de março de 1919, tendo residido por 38 anos na localidade de Ribeirão Matilde, onde veio a falecer em 23 de janeiro de 1994. Foi para esta comunidade que Perlino Levino Sens dedicou boa parte de sua vida, tendo sido membro do CPC e da diretoria do campo de futebol. Possuía um engenho de açúcar e um dínamo movido a água, onde mandava energia para a casa e carregava bateria para as televisões da comunidade, pois na época não tinha energia. Foi ele ainda quem doou o terreno para a construção da escola isolada Chapada do Ribeirão Matilde, tendo herdado de seu pai, Adão Sens, a generosidade de ajudar o próximo. Perlino Levino Sens foi, também, um grande jogador de bocha e admirador do esporte, fatores estes que motivam que a cancha de bocha da localidade que tanto amou receba seu nome. Diante do acima exposto, submete-se à deliberação desta Casa o projeto de lei ora proposto, para o qual conta-se com o apoio dos nobres edis que integram este Parlamento. Câmara Municipal de Atalanta, 26 de novembro de 2024, vereador Carlos Alexandre Voss. Projeto de lei número 007 de 2024 do Legislativo. Dispõe sobre a denominação da cancha de bocha da localidade de Ribeirão Matilde, no município de Atalanta. O prefeito municipal de Atalanta faz saber a todos os habitantes do município
que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Passa, doravante, a denominar-se Cancha de Bocha Pelino Levino Sens, a cancha de bocha, localizada atrás do Ginásio de Esportes Leopoldo Voss, na localidade de Ribeirão Matilde, no município de Atalanta. Artigo 2º. A cancha de bocha, ora denominada, deverá ser identificada com placa denominativa. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação no DOM, nos termos do artigo 3º da Lei nº 1095 de 2009. Sala das Sessões, 26 de novembro de 2024. Coloco o projeto de lei do Legislativo 007/2024 em discussão. Coloco o projeto de lei do Legislativo 007/2024 em votação nas comissões. Comissão da Educação, Cultura, Desporto, Saúde e Assistência Social. Vereadora Daiane, a favor. Vereador Reinaldo, a favor. Vereadora Maria, a favor. Dou como aprovado nessa comissão. Comissão de Finanças e Orçamentos. Vereador Zulei, a favor. Vereadora Rosane, a favor. Vereador Antônio, a favor. Dou como aprovado nessa comissão. Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final. Vereador Reinaldo, a favor. Vereadora Daiane, a favor. Vereador Edecrécio, a favor. Dou como aprovado nessa comissão. Coloco o projeto de lei do Legislativo número 007/2024 em primeira votação. Vereador Edeclécio, A favor. vereador Reinaldo, a favor. Vereadora Rosane, A favor. vereadora Rosemary, A favor. vereador Antônio, A favor. vereador Zulei, A favor. vereadora Maria, A favor. vereadora Daiane. A favor. Dou como aprovado por todos os vereadores em primeira votação o projeto de lei do Legislativo número 007/2024. Grande expediente. Palavra livre. Vereadora Rosane, pode usar a tribuna. Então, boa noite, presidente, os colegas vereadores, o prefeito presente, os secretários também, os vereadores eleitos Jaime e o Adilson, Marlova e Dai. Primeira vez que eu estou falando aqui, estou um pouco nervosa, mas, como acho que é a última passagem aqui esse ano, queria agradecer aos colegas, a todos que sempre me acolheram muito bem aqui nessa casa, e agradecer, de forma geral, né? E, como nessas últimas sessões que eu tenho acompanhado aqui, a gente tem falado tanto em desenvolvimento da Atalanta, né, o crescimento, criticagem. Então, eu não quero ser polêmica, não, só quero colocar o meu ponto de vista. Essa semana ainda eu recebi um vídeo de um morador lá do Ribeirão Matilde, que é um empreendedor, ele está colaborando com o crescimento de Atalanta. E eu também sei de mais situações que isso vem acontecendo. E eu acho assim, que a prefeitura, a administração em geral, devia apoiar quem quer investir em Atalanta, trazer desenvolvimento. E essa pessoa que nesse vídeo disse que ele tem que pagar o cascalho que está sendo colocado ao redor do campão. Ele está colocando uma seria vista, né? E queria aproveitar a presença do prefeito, dos secretários, para que olhasse com mais carinho essa situação de gente que investe aqui em Atalanta, porque eu vejo assim, sou contra a politicagem, eu não quero fazer politicagem. E isso para mim é uma forma de punição, porque a gente sabe que ele não apoiou, né, não trabalhou a favor da atual administração. Então parece ser uma retaliação, parece ser uma punição. E eu queria que olhassem com carinho nessa situação, que isso não acontecesse.
ia falar para trabalhasse para todo mundo, que a administração trabalhasse para todo mundo. Eu, particularmente, não posso deixar. Mas eu queria, assim, representando as pessoas que me procuram, né, que a administração olhasse com carinho para essa situação e resolvesse, né, colaborasse com quem quer empreender e colaborar com o crescimento de Atalanta. Por enquanto é isso. Então, muito obrigada. A palavra continua livre dos vereadores. Sassá, prefeito, quer usar. O tribunal pode usar. Boa noite a todos, boa noite, presidentes, vereadores, secretários, todos que nos assistem. Duas situações. Quero falar a respeito dos buracos ali de Declésia. Terça-feira passada, o sábado e eu tivemos em Florianópolis, junto na infraestrutura, junto com o gabinete da Iguapemi, que faz a parte de fiscalização, para, inclusive, com um ofício do CDL, né, levando em Florianópolis para dar início à pavimentação asfáltica no centro, pelo menos no centro, para melhorar essa qualidade de vida do pessoal de Poeira e as calçadas, que inclusive mal tem acesso nas lojas. E tanto o secretário da Infraestrutura, o deputado Gero, quanto o Dagoberto da Iguapemi, que hoje esteve aqui nos visitando também e viu a necessidade nossa e a cobrança da empresa, né, porque na verdade nós não podemos nem molhar, mas molhamos e brigamos, porque dentro da legalidade essa aqui é uma obra estadual, mas nós sabemos a dificuldade que a nossa comunidade tem. Então nós molhamos, nós ajudamos, não corremos atrás para acontecer. E agora essa semana começou a parte de meio-fio e esperamos que nos primeiros dias aí já venha a segunda camada de saibro, para daí eles fazer a parte de asfaltamento. O porquê que demorou um período aí? Porque eles tinham que fazer, vocês lembram aqueles buracos que foi feito no centro aí? Tinha buraco de 4 metros na frente da loja da América, em casa. Então ali tem que ter um estudo aprofundado em vários segmentos do asfalto. Estava na parte de pesquisa do DENIT junto com a MG para ver negócio de compactação e qual material a ser usado para fazer o asfalto. Então, por causa disso que passou um pouco, mas eu tenho certeza que eles vão agora começar, hoje começaram, né, ele falou também, está cortando já os meio-fio, e nós também se propomos a pôr uma caçamba ali, se eles não tiverem para puxar o meio-fio, que esse meio-fio é nosso, né, para nós aplicar em outras ruas. Mas eles disseram que por enquanto eles tinham, não prestavam o nosso apoio. Mas eu tenho certeza que até Natal, pelo menos até no posto do Lúlio, eu pedi pelo menos até no CTG, mas eles me garantiram que pelo menos até no posto, esse pedaço ia ficar com menos poeira já a parte de asfalto. Foi o que prometeu a Iguapemi e a infraestrutura. Né? Então a gente já correu atrás, é o que tu falou mesmo, né? Essa buraqueira e tal, mas a gente teve semana passada o sábado. Quanto a cancha de bote, a Douro e Matilde, eu só queria frisar para vocês que foi um pedido, e essa emenda que foi feita lá foi da deputada Dirce, quanto deputada, né, para sair essa cancha do município, nessa melhoria para tudo que gosta do esporte lá. Então, a gente, graças a Deus, com mais um pouco de dinheiro do caixa, fazendo essa obra, essa continuidade lá. E eu tenho a respeito do terreno. Isso aí, muito bem. Essa compra do terreno foi uma decisão boa. Hoje a primeira aprovação, por quê? Porque nós temos um contato com a Tetra Pak. A parceria que a Premag tem, Tetra Pak e Prefeitura, né? Essa votação hoje vai mostrar para a Tetra Pak que venha investir na Atalanta mais um pouco. Tem um projeto para liberar mais 2,5 milhões. Tem uma empresa da Tetra Pak lá em Campinas que está se dispondo a fazer o nosso projeto, um projeto aqui para todas as secretarias, Centro Cultural, o Coral, a nossa fanfarra, que temos uma briga enorme com o pessoal da quadra por causa do barulho, né, que faz lá no ginásio. Então vamos trazer para o centro. As secretarias, que algumas nós pagamos aluguel, vai vir para cá também, entende? Então vai ser um centro cultural muito importante. Pessoal, clube das voluntárias, né, uma secretaria aí até da agricultura, trazendo para cá e deixando lá embaixo
para o turismo. Então, é de grande valia essa aprovação desse terreno para nós dar continuidade e mostrar que a prefeitura, que os vereadores, a comunidade estão sendo sérios nessa atitude para tentar investir mais um pouco no nosso município. Então, quero parabenizar vocês e agradecer que não é Sassá, é o nosso município de Atatuba, certo? Essa aí é muito importante. E a respeito daquelas filmagens de não ajudar, eu não vou entrar no mérito, porque eu sei o que está acontecendo, entendeu? Então eu deixo para uma hora que se quiser ir lá no gabinete, vou te explicar o passo a passo, né, daquela filmagem, certo? Mais alguma coisa? Alguma pergunta? É isso? Obrigado. Convoco para a reunião extraordinária logo em seguida, referente ao projeto de lei 024/2024. Convoco para a próxima reunião ordinária no dia 03 de dezembro. Não tendo mais expediente, sob a proteção de Deus e da lei, declaro encerrada o presente sessão. E peço que Deus ilumine a mente de todos.